Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é João. Estamos aqui com a Bruna Souza e o Luiz Otávio. Nosso trabalho é sobre monitoramento e temperatura da luz solar. Uma breve introdução. A gente está fazendo um link entre sustentabilidade, a crise hídrica, a economia e a tecnologia. Sustentabilidade, a gente sabe que é o uso consciente dos recursos naturais. A gente linkou também a crise hídrica devido a um período recente aí que a gente passou, quanto à economia também, tanto a economia financeira e quanto a economia do próprio recurso natural, no caso a água. A tecnologia veio para nos auxiliar nesse quesito. O nosso objetivo do estudo é estar estudando a questão da incidência solar, são as estações do ano, no caso a gente não conseguiu todas as estações, a gente está usando diferentes ambientes e a gente dividiu o projeto em duas partes. A metodologia para análise térmica e solar, a gente utilizou de 4 sensores e agrupou 2 sensores, sendo um de temperatura e um de luz solar, em cômodos diferentes. E só que a gente queria concluir esse projeto, que foi do pré-projeto, com o fechamento e abertura das persianas e ligamentos do ar-condicionado. Mas, infelizmente, devido ao pouco tempo que a gente teve, porque faltou algumas peças que veio errada, a gente não conseguiu terminar. Aí, o principal motivo da realização do nosso projeto foi o ganho de conhecimento e o melhor entendimento da incidência solar. E sempre visando uma boa eficiência energética e bem-estar do ambiente quando a gente for procurar um imóvel para se locar. Pode passar. Aqui está o esquema de ligação do Arduino que a gente fez no aplicativo. Pode passar. E aqui é os resultados teóricos. A duração do dia solar é de 13 horas, 2 minutos e 54 segundos. E os horários de nascer e pôr do sol, o nascer do sol é 5 horas, 50 minutos e 24 segundos. E o pôr do sol é 18 horas, 31 minutos e 12 segundos. Pode passar. Os resultados estão nesse planilha disponível nesse arquivo que a gente colocou. É só acessar o link. Pode passar. Então, nessa primeira parte do nosso projeto, a gente vai analisar a temperatura e a luminosidade da área interna do cômodo e da área externa, do lado de fora do ambiente. A gente pode analisar com esses gráficos que, tanto para o dia ensolarado, parcialmente nublado, e o dia nublado, essa temperatura segue uma reta, ficando mais quente internamente quando comparada externamente durante o período sem incidência solar. Essa temperatura vai se aproximando da temperatura externa conforme o dia solar, chegando a ficar até mais fria durante o dia ensolarado, razoavelmente mais fria durante o dia parcialmente nublado e próximo da temperatura externa durante o dia nublado. Pode passar. Pode passar esse aí também. Esse aí foram as nossas luminosidades que a gente obteve da área externa e interna. Pode passar. Aí a temperatura do quarto sem sol e do quarto com sol. Essa segunda parte a gente fez medindo a temperatura de 2 diferentes cômodos, ambos os cômodos com tudo fechado, porém um fechado com a janela de vidro e outro fechado com a janela de vidro e uma janela persiana, que não deixa o sol bater dentro do cômodo. Nele, podemos afirmar com esses dados que ambos os dias, tanto o dia ensolarado e o parcialmente nublado, a temperatura durante o dia solar segue uma regra, ficando mais quente no quarto com incidência solar quando comparado ao quarto sem incidência solar. Essa temperatura tende a se igualar conforme o horário do pôr do sol vai chegando, voltando a se diferenciar somente na manhã seguinte. E a gente pode analisar que no dia ensolarado, essa temperatura chega a ser até 5 graus mais quente no quarto com incidência solar, quando comparado ao quarto sem incidência solar, ali durante 12 horas ao meio-dia. Ali. A gente teve alguns erros durante o projeto, que foi, durante a primeira medição, o primeiro dia, a gente obteve uma temperatura de 55 graus, que é mostrada ali na tabela que a gente disponibilizou para download. Esse erro foi devido ao sensor térmico, sensor de temperatura, ele está diretamente no sol, batendo diretamente nesse sensor, o que o sensor acabou pegando a radiação solar e não a temperatura do ar em volta. Aí, para corrigir isso, a gente colocou uma fita isolante, fazendo um isolamento térmico e tampando ali, dando uma sombra para o nosso sensor. Com isso, a gente conclui que, para uma maior eficiência energética que a gente propôs nesse trabalho,
Devemos manter um cômodo livre da incidência solar, principalmente em dias mais ensolarados. Também concluímos que a temperatura externa será mais quente que a temperatura interna durante o dia, porém essa temperatura externa durante a noite tende a ser menor quando comparada à temperatura interna. Então, para a finalidade de manter o cômodo aquecido, a gente recomenda que as janelas fiquem abertas durante o dia e fechadas durante a noite, evitando assim um possível gasto desnecessário de aquecedores. E para a finalidade de manter a temperatura do cômodo mais baixa, a gente recomenda abrir essa janela durante a noite, podendo evitar um gasto desnecessário com ventiladores ou ares condicionados. Agora eu vou falar dos custos do projeto. A gente gastou com um Arduino de R$ 35,99, um jumper macho que vem 40 unidades, R$ 8,00, um jumper fêmea 40 unidades, R$ 8,00, 2 módulos DHT11, R$ 21,20 cada, 3 módulos BH 1750, R$ 21,20. A gente gastou 3, porque foi o que eu disse mais cedo, que um deles veio queimado, a gente teve que comprar outro, e um protoboard de 170 pontos, que foi R$ 2,99, totalizando cerca de R$ 117,40 de gastos. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso cronograma, né? A gente foi 4 dias para ter a ideia do projeto, foi um dia de apresentação do pré-projeto e assim por diante. Essas aqui são as nossas referências que a gente buscou para estar construindo o nosso projeto. E muito obrigado pela atenção.